Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2011. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu encoberto nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima atinge os 28 graus. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Estado de São Paulo, STF autoriza o ficha suja Jader Barbalho a tomar posse. O Globo, violência mata 1.100.000 brasileiros em 30 anos. Folha de São Paulo, Câmara dos Deputados aprova Lei da Palmada. Correio Brasiliense, palmada não. Câmara aprova projeto de lei que proíbe pais de baterem filhos. Valor econômico. Claro entra na disputa com a Vivo pela internet superveloz. Estado de Minas, novos rumos para avenidas de BH. Jornal do Comércio de Pernambuco, Estado veta liberação de presos para festas. 0 hora, levantamento mostra que Conselho tende a aprovar hoje contrato do Beira Rio. Brasil Econômico, TAM está a um passo de desistir da compra de participação na TRIP. O Popular, violência, 15.000 assassinatos em 10 anos. Diário da Manhã, violência avança. Agora são 7h03. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta quinta-feira. Paulo Henrique Santos, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, o Batalhão Escolar da Polícia Militar realiza hoje a 29ª reunião comunitária. Dessa vez o público-alvo são os gestores de escolas estaduais de Goiânia e está prevista a presença de aproximadamente 150 servidores da educação, entre diretores, coordenadores e demais docentes. A reunião dessa vez acontece na Escola Tenda do Caminho, ali no setor Vila Nova. No local, os policiais militares estarão passando orientações sobre segurança das instalações e outros crimes que possam ocorrer dentro da escola, como o uso de entorpecentes, ameaças, vias de fato, aliciamento de menores, entre outros. E também, daqui a pouco, o Procon Goiás divulga pesquisa de preços dos principais produtos da ceia natalina. Itens como aves, bebidas, panetones, carnes, frutas tiveram os preços comparados em cerca de 25 estabelecimentos. O diferencial da pesquisa, que começou no dia 6 e foi encerrada hoje, é que foi feita por região, facilitando assim a opção pelo menor preço e locomoção dos consumidores. E mais tarde essa pesquisa também vai estar disponível no site do Procon. E a Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, convocou 135 candidatos aprovados no último concurso público em publicação no suplemento do Diário Oficial no último dia 30. Do total, 24 são médicos, 9 enfermeiros, 43 técnicos de enfermagem, entre outros cargos. Os candidatos têm 30 dias a contar da data da publicação para se apresentar na Secretaria de Saúde com a documentação exigida no edital para fazer perícia médica e que pode ser agendada, a perícia médica que pode ser agendada pelo telefone 3269-2996 e tomar posse em uma das centrais do VaptVupt no Palácio Pedro Ludovico, no Araguaia Shopping e no Buriti Shopping. Então é isso, esses são os destaques do nosso jornalismo de hoje de manhã. Lembrando que a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás.
Secretário Giuseppe Vec vai à Associação Goiana dos Municípios falar sobre agenda de gestão a prefeitos. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vec, se reuniu com prefeitos e representantes de municípios na sede da AGM, onde apresentou uma proposta de agenda de gestão de desenvolvimento municipal. Vec dá detalhes sobre essa agenda. Nós estamos apresentando uma agenda de parceria de alianças com municípios que vão desde a capacitação da alta administração municipal, o trabalho de podermos implantar softs de gestão dentro das administrações municipais, de podemos termos cooperações técnicas, possibilidade de termos trabalhos em conjunto, e também nós queremos discutir os programas de desenvolvimento municipal e regional que são a cargos da Segplan, assim como as implantações do VaptVupt que nós iremos fazer. Também vamos discutir com eles a possibilidade de uma implantação de uma linha de crédito pela agência de fomento para poder financiar máquinas e equipamento para o município. O presidente da Associação Goiana de Municípios, Márcio Cecílio, disse que os prefeitos estão disponíveis para a realização de parcerias com o Estado. A parceria hoje com o governo do Estado, ela realmente é concreta, ela existe. O governador tem se mostrado sensível aos problemas e às dificuldades dos municípios. Essa parceria que se inicia hoje, veremos de dar os primeiros passos aí na elaboração dessa agenda e já colocando as ações em prática para levar desenvolvimento para os municípios, para se costurar e construir aí uma verdadeira geração de emprego e renda. Uma das propostas do governo estadual é a instalação de uma unidade VaptVupt em cada um dos 246 municípios goianos. 7:07. Câmara Municipal de Goiânia aprova a lei orçamentária em primeira votação. A sessão desta quarta-feira na Câmara Municipal de Goiânia girou em torno da Lei Orçamentária Anual de 2012. As maiores críticas foram em relação aos investimentos ao bem-estar de crianças e adolescentes. De acordo com o vereador Elias Vaz, do PSOL, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente na Casa, o investimento na área já foi até de 10 milhões de reais, até o ano de 2008, quando funcionava o programa Cidadão 2000. Para 2012, segundo Elias, somente 19 mil reais devem sair dos cofres públicos municipais para tratar da questão. Da prefeitura mesmo, a prefeitura está estimando em gastar 19 mil reais apenas no ano de 2012. Isso é um absurdo, isso é uma falta de compromisso, com uma situação grave. O número de crianças e adolescentes com fim de Cidadão 2000 tem aumentado em Goiânia. O presidente da comissão mista e relator da lei orçamentária, Fábio Tokarski, do PCdoB, diz que ele próprio apresentou 3 emendas em prol dos conselhos tutelares de Goiânia. Eu apresentei 3 emendas que totalizam mais de 2 milhões de reais. Cabe a cada vereador que se preocupa de fato com a questão, apresentar propostas de solução. O líder do prefeito na Câmara, Agenor Mariano, do PMDB, afirma que as críticas à lei orçamentária são exageradas, já que a arrecadação é apenas estimada. O orçamento é uma figura imaginária, porque quem é que se garante que verdadeiramente nós teremos 2 bilhões, 900 milhões, tantos reais e alguns centavos de arrecadação? Isso é futurologia. Peça orçamentária é apenas um norte a ser seguido. Para Anselmo Pereira, do PSDB, é preciso que os vereadores tomem consciência de seu papel de legislar. Enquanto isso não ocorrer, ele diz que prefere não apresentar emendas para não frustrar a população. Eu, que já tenho experiência de vida, prefiro ir lá no Paço, fazer as minhas reivindicações dentro do grande orçamento, já que ele tem 30% de remanejamento. Para que eu vou ficar perdendo tempo de fazer emenda, enganar o meu eleitor, criar uma falsa expectativa naquele que é meu patrão, que é o povo? Isso é desonesto. Depois de prorrogada a sessão, os vereadores rejeitaram a emenda de Elias Vaz sobre a destinação de 6 milhões de reais para criança e adolescente. Apenas 6 vereadores foram favoráveis. A lei orçamentária e o direito de remanejamento de 30% das verbas pela prefeitura foram aprovadas em primeira votação. A segunda votação pode ocorrer já nesta quinta-feira. Agora são 7h10. Projeto do governo estadual sobre a educação continua sendo discutido na Assembleia Legislativa. Grande parte do tempo das reuniões das comissões foi destinado ao debate da matéria que trata da educação, principalmente o cumprimento do piso salarial. A votação do projeto ficou para o dia de hoje, mas ontem houve avanços nas negociações envolvendo o líder do governo, deputado de oposição e representantes dos professores. Francisco Júnior, do PSD, destaca os pontos que deverão ser modificados. Existe um ganho com relação daquilo que está sendo chamado de gratificação de desempenho, que é a meritocracia, que pode ter um incremento de até 60%
sobre o salário base do professor. Contudo, da forma que está o projeto, essa gratificação, ao aposentar, o professor não levaria ele, então ele teria uma perda. E agora está acordado que não, ele aposenta e mantém todos os seus direitos, tudo aquilo que foi conquistado. Também estamos acordando que os critérios de transição e critérios para ele alcançar essa gratificação de desempenho, que eles sejam discutidos numa comissão composta por deputados, professores e técnicos. O deputado Luiz César Moura do PT acha que as mudanças são pouco significativas. Olha, acredito que muito pouco, porque o projeto, na sua essência, ele garante uma nivelação pequena para quem está iniciando a carreira e achata a carreira para quem está concluindo. Por exemplo, quem vai aposentar daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, perde pelo menos 20% que ele já tem hoje. O líder do governo, o deputado Helder Valim do PSDB, destaca o acordo que está sendo firmado. Vai projetar um ganho a médio prazo, em cada 3 anos, um percentual que vai estar sendo incorporado na aposentadoria do servidor da educação. Não é possível atender a todas as reivindicações, então, do Sintec. A vida nos ensina que a gente tem que ir conquistando os avanços, se não é de forma que venha atender 100%, mas eu entendo que é um avanço. Ontem também foram aprovadas várias matérias do governo, a criação da Secretaria de Cultura, um projeto que dispõe sobre a dispensa de créditos tributários relacionados com ICMS incidentes sobre as prestações de serviços de comunicação e uma matéria que trata de gratificações para coronéis da Polícia Militar. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:12. Vereadores podem ter sessão extra para votar projetos da Prefeitura. O vereador Agenor Mariano, do PMDB, líder do prefeito na Câmara Municipal de Goiânia e presidente da Comissão de Habitação e Urbanismo, garante que o projeto de desafetação de 33 áreas públicas, enviado pelo prefeito Paulo Garcia, será votado em segunda e última votação nesta quinta-feira. Segundo Agenor Mariano, depois de visita às áreas do Parque Los Andes, o projeto foi aprovado pela comissão. Ele afirmou ainda que outras áreas devem ser analisadas para desafetação. A própria Comissão de Urbanismo fez uma emenda no projeto, destinando várias outras áreas do município de Goiânia, desafetando e dando especificidade para que sejam áreas onde sejam desempenhado um papel de política habitacional. O prefeito enviou ainda à Câmara para avaliação em regime de urgência o projeto de inclusão do programa de corredores preferenciais de transporte coletivo no plano plurianual. O projeto prevê corredores no eixo norte-sul, da Avenida Goiás Norte até o setor Pedro Ludovico. Se os projetos não forem votados na sessão desta quinta-feira, o presidente da Câmara, Irã Saraiva, do PMDB, deve fazer a autoconvocação para votá-los antes do recesso legislativo, que dura até o dia 15 de fevereiro. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:13. E os vereadores... O mundo em sua casa. Política nacional. O deputado Francisco Francischini, do PSDB do Paraná, vai entregar ao Superior Tribunal de Justiça e à Procuradoria-Geral da República documentos que, segundo ele, comprovam o suposto enriquecimento ilícito do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Em nota, Agnello disse que Francischini presta criminoso desserviço à sociedade ao repassar informações inverídicas à imprensa, agindo de má-fé. Francischini distribuiu à imprensa cópias dos documentos, 14 páginas, que incluem registro de imóveis, informações do governo, extrato de faturamento de pessoas jurídicas que mostram a transferência de empresas a familiares de Agnello. Os documentos mostram que em março de 2007 o casal Glauco Santos e Juliana Suaden vendeu uma casa ao governador por R$400 mil. O imóvel fica no Lago Sul, região nobre do Distrito Federal. Segundo o deputado, o valor de mercado desse tipo de imóvel é de pelo menos R$2 milhões. Francischini apresentou ainda cópia de um registro de importação e distribuição de produtos médicos concedido pela Agência Vigilância Sanitária, Anvisa, à empresa Saúde Importa, de propriedade do mesmo casal, em 2008. O documento é assinado por Agnello, que na época era diretor da Anvisa. Esse tipo de processo, segundo Francischini, costuma demorar quase um ano, mas nesse caso levou 2 meses. Francischini afirmou que vai pedir à Anvisa que faça sindicância interna no órgão para apurar o que aconteceu. Os documentos mostram que a partir daí, entre 2010 e 2011, o casal transferiu 4 restaurantes de Brasília que funcionavam no nome deles para os irmãos de Agnello. Outro documento apresentado por Francischini mostra que em maio de 2011, a empresa farmacêutica do casal conseguiu mais um registro de produto na Anvisa, logo após apresentar requerimento à agência.
E o Supremo Tribunal Federal liberou o registro de candidatura de Jader Barbalho, do PMDB do Pará, barrado pela lei da ficha limpa nas eleições de 2010. Mesmo considerado inelegível, Jader Barbalho obteve quase 1.800.000 votos e seria eleito em segundo lugar para uma vaga no Senado. A posse de Barbalho só será possível porque o STF derrubou a validade da ficha limpa para as eleições de 2010. E nesta quarta-feira, surpreendentemente, o presidente do Supremo, César Peluso, deu o voto de qualidade, desempatando o julgamento. A senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, que terá de deixar o Senado para dar lugar a Jader, acusou o ministro Peluso de ceder a pressões de caciques do PMDB. Surpresa total no Brasil. O ministro Peluso tinha anunciado que, por conta do empate no embargo de declaração do ex-deputado Jader Barbalho, que ele aguardaria a chegada da nova ministra. Não estava na pauta do Supremo, ele colocou sem anunciar esta questão para ninguém, recebeu uma pressão muito pesada do PMDB, de lideranças do PMDB, acabou fazendo uma coisa inusitada. Nunca se viu na história da Suprema Corte do país uma decisão polêmica ser decidida pelo desempate do presidente. Para Marinor, a decisão de Peluso representa um golpe na lei da ficha limpa, cuja constitucionalidade ainda depende de votação da Suprema Corte. É um golpe antecipado no ficha limpa. E a responsabilidade desse golpe é do ministro Peluso, do presidente da Suprema Corte do país, que passou por cima de uma decisão anunciada por ele mesmo, que passou por cima da discussão longa que este debate teve no Senado Federal. Ele sabe que a Suprema Corte do país está dividida e tomou uma decisão unilateral para privilegiar interesses das pressões feitas pelo PMDB. Marinor disse ainda que vai recorrer da decisão. No entanto, a partir do resultado proferido pelo STF, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará será comunicado para realizar a diplomação. Só depois desse processo, Jader poderá tomar posse no Senado. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h17. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de resolução que cria 66 cargos para o PSD na estrutura da casa. O partido criado neste ano pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, já tem a terceira maior bancada da Câmara. Os cargos extras são temporários e custarão cerca de 10 milhões de reais até a próxima legislatura. Havia previsão de remanejamento de 16 cargos de outros partidos, mas não houve acordo entre as legendas que perderiam espaço. O DEM seria a legenda que mais perderia cargos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe os pais de baterem nos filhos. A chamada Lei da Palmada foi votada em caráter conclusivo numa comissão especial e segue agora para o Senado, caso não seja protocolado um recurso com a assinatura de 10% dos deputados. O projeto prevê que pais que maltratarem os filhos sejam encaminhados a Programa Oficial de Proteção à Família e a cursos de orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico. A Assembleia Legislativa do Paraná extinguiu a ajuda de custo paga aos deputados desde 95, a título de convocação e desconvocação dos parlamentares. Os valores integrais de vencimentos pagos em dezembro e janeiro representavam o 14º e o 15º salários dos deputados e consumiam mais de 2 milhões de reais por ano. 7h19. O mundo em sua casa. O governo de Goiás, só este ano, qualificou 70 mil trabalhadores. E até 2014, mais 500 mil serão preparados para o mercado de trabalho, através do programa Bolsa Futuro. Os beneficiários do Renda Cidadã ou Bolsa Família terão incentivo financeiro de R$ 75. Acesse sectec.go.gov.br e saiba como se inscrever. Bolsa Futuro, você crescendo com Goiás. Governo de Goiás, a força do coração do Brasil. Comunicado aos comerciários. Se você contribuiu com a taxa confederativa para o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás, no período de 2001 a 2009 e não era sócio do mesmo, deverá comparecer à Sala 1 situada na Rua Leopoldo de Bulhões, quadra 22, lote 1, setor leste, Vila Nova, Goiânia, Goiás, a partir do dia 20 de junho, munido de documentos comprobatórios. Para mais esclarecimentos, ligue 3261-5577, 3089-7620 ou 3261-7001. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro.
Agora são 7h20. A cidade de Goiás completou 10 anos de recebimento do título de Patrimônio Cultural da Humanidade e na série de reportagens sobre o tema, você confere que casarios e patrimônio imaterial compõem a memória e cultura da cidade. Meu Goiás, terra de Anhanguera e dos Carajás. Após 10 anos do título de Patrimônio da Humanidade, o desafio da cidade de Goiás na conservação de sua cultura é compreender a memória e a identidade das pessoas como integrantes desse processo. Gente e casarios ocupam o mesmo espaço e fazem parte da história do lugar. Para o presidente do IPHAN, Luiz Fernando de Almeida, essa compreensão passa por uma nova mentalidade de cultura. A grande questão que está colocada hoje para a instituição, eu acho que tanto no campo da cultura quanto no campo ambiental, é que se nós nos partimos da ideia de que onde há território e onde há homem, há cultura, ou seja, há cultura em todo o território do Brasil, como é que, na verdade, essa discussão de proteção se coloca? Para a superintendente do IPHAN Goiás, Salma Saad, a cultura imaterial que diz respeito ao aspecto humano é tão importante quanto os 800 monumentos tombados pelo patrimônio histórico. Para ela, essa combinação é inseparável. Como é que nós estamos trabalhando a questão do patrimônio material e imaterial? Porque esse reconhecimento da Unesco, ele não está preso ao casario, ele está preso a uma cidade que tem alma, que tem seu jeito próprio de ser, saber. Para Salma Saad, é preciso envolver a população em ações integradas das esferas de governo para que esse reconhecimento da Unesco se perpetue. A superintendente do IPHAN aponta a educação como importante instrumento de luta pela manutenção do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Eu acredito que todo o processo passe pela educação. Eu acho importantíssimo que se estabeleça junto às escolas do município de Goiás um trabalho intenso com relação a essa apropriação. Nós vamos trabalhar diretamente com os alunos? Não, nós temos que trabalhar com os professores, que são nossos maiores companheiros nesse sentido. Além dos 800 monumentos tombados pelo patrimônio histórico, a cidade de Goiás, a antiga capital do estado, é reconhecida pela procissão do Fogaréu, que ocorre durante as celebrações da Semana Santa, e por ser berço da poetisa Cora Coralina. Além de eternizar versos e prosas, Cora Coralina era também doceira e suas receitas também fazem parte da memória da cidade e podem ser saboreadas até hoje. Goiás, meu Goiás. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mais uma vez, parabéns à cidade de Goiás e a todos os vilaboenses pela conquista do título que coloca essa bela cidade, a primeira capital do estado, no cenário mundial do roteiro de turismo, inclusive. 7h23 e o governador Marconi Perillo se reúne com comandos das polícias para cobrar resultados com redução da criminalidade em Goiás. Durante o encontro, foram divulgadas à imprensa as novidades para ações que começam de imediato em todo o estado. A principal novidade é que serão implantadas no estado 15 unidades básicas que vão funcionar como batalhões de divisa. A ideia é impedir a entrada de traficantes que vêm de outros estados e reduzir o número de homicídios que este ano, só em Goiânia, já passou de 450 mortes. A atuação das polícias especializadas, Rotan, Choque e GOI, será ampliada. Quem explica é o secretário de Segurança Pública do Estado, João Furtado. A Polícia de Goiás tem várias unidades especializadas que trabalham independentes que não tinham uma coordenação de ação. A partir de agora, todas elas estarão sob um comando estadual. E aí vai mais uma novidade para vocês. Rotan vai passar a ser Rotan estadual. Choque vai passar a ser Choque estadual. COI vai atuar no estado todo, não só na região metropolitana de Goiânia. Os comandos das polícias civil, militar e bombeiros apresentaram planejamentos a curto, médio e longo prazo para tirar Goiás do ranking da criminalidade no país. A cobrança por resultados positivos foi feita pelo governador Marconi Perillo. Em discurso, o governador ainda garantiu que não serão planos de ação que ficarão no papel e reforçou que será um trabalho conjunto. Para isto, pretende premiar os policiais, como já ocorre na rede de educação. Na área de segurança pública, para incentivar o cumprimento das metas, os policiais serão premiados. A necessidade de nós definirmos um padrão de avaliação rigoroso, mas que estipula compensação para aqueles que efetivamente se debruçarem em busca desses resultados. Por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, hoje as polícias são remuneradas
pelas armas que são recolhidas. Recebem prêmios pela quantidade de drogas que também são recolhidas e incineradas. Recebem prêmios, nós temos que fazer isso aqui, pela redução de índice de homicídio, de furto, de roubo. Nós temos que trabalhar esse acordo de resultados envolvendo tudo isso. A reunião de segurança pública aconteceu durante a solenidade de entrega de 5 viaturas para o Corpo de Bombeiros, que serão usadas para combater incêndio nas zonas urbana e rural. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Um homem de 62 anos foi preso na tarde passada no Jardim Bela Vista, em Goiânia, ao ser flagrado dirigindo bêbado pelas ruas da capital e ainda por tentar subornar os policiais oferecendo R$50. Segundo a Polícia Militar, testemunhas pararam o carro da corporação para avisar que o caminhão conduzido pelo homem fazia zigue-zague na pista. Segundo a polícia, latas e garrafas de bebida alcoólica não foram encontradas dentro do caminhão, mas o homem confessou ter ingerido 5 doses de uísque antes de assumir o volante. Ele também foi autuado por tentativa de suborno e por dirigir sob a influência de álcool. Operação da Polícia Militar quer evitar a saidinha de banco. A operação faz parte do projeto da Polícia Militar de intensificar o policiamento neste período de férias. O alvo agora são os bancos. O tenente-coronel Wesley Costa explica o objetivo. Efetuar a prisão de pessoas de foragidos da justiça, abordar pessoas em atitude suspeita nas proximidades dos bancos, retirar da porta ali de circunscrição ali bem próximo ao banco, ali na calçada do banco, os vendedores ambulantes. Ocorre que muitas vezes o bandido aproveita a aglomeração na porta dos bancos para vigiar os clientes que entram e saem. A operação começou na capital a partir de ontem e será realizada em dias alternados nas agências bancárias. A população ainda pode ajudar seguindo as orientações da PM. Orientamos também para que a população não seja uma vítima fácil. Retirar grande quantia, sair do banco é perigoso. Vai sacar muito dinheiro, não tem outra condição. Peça a viatura da área para que vá ao local e faça um ponto base na porta do banco. Irá ajudar e muito aquele cliente quando for sair dos bancos. Fica então a dica para não ser vítima fácil. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Uma força-tarefa coordenada pela Polícia Federal em parceria com as polícias Militar, Ambiental, Civil, IBAMA e Ministério Público Estadual apreendeu em Minasul, região norte do estado, dezenas de objetos e equipamentos de degradação ambiental. Os policiais cumpriram 16 mandados de prisões, tanto na zona rural quanto na urbana, com o objetivo de apreender materiais de caça e pesca predatórios, além de maquinários que violam a legislação ambiental e causam danos ao meio ambiente. Entre os materiais apreendidos estão 2 balsas grandes com motor e acessórios predatórios, como motores, canoas, redes e tarrafas, que estavam escondidas em casas na cidade. Além dos crimes ambientais, os acusados também serão indiciados por crimes contra a ordem financeira e tributária e lavagem de dinheiro. Um dos principais objetivos da operação é o combate à extração ilegal de areia. Agora são 7h29. A Getop suspende obras do programa Rodovia da Reconstrução por causa das chuvas, mas a operação Tapa Buracos continua. A Getop já concluiu 508 quilômetros de obras para a reconstrução das rodovias goianas. Este trabalho representa quase 30% dos 2.080 quilômetros previstos na primeira parte do programa Rodovia da Reconstrução, que começou no mês de setembro. À medida que as chuvas se intensificam, as obras são suspensas, mas o trabalho emergencial continua, conforme explica o presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras, Jaime Rincon. O que nós estamos fazendo nesse período de chuva é manter a operação Tapa Buraco, que é uma operação que não resolve definitivamente o problema, porque você tapa um buraco hoje, com a intensidade de chuva e com tráfego na rodovia, daí a 10, 15 dias o buraco volta. Mas nós estamos com todas as equipes da Getop, temos patrulhas especiais para trabalhar nas rodovias não pavimentadas. Para o período de férias, quando aumenta o movimento das estradas, o presidente da Getop assegura que todas as rodovias goianas vão estar em situação regular e que apenas as que dão acesso à região do Rio Araguaia requerem maiores cuidados. O único problema que nós temos é porque nós já iniciamos uma intervenção mais profunda para Aruarã. O
trecho entre Goiás e Tiririca, nós estamos fazendo uma ação emergencial. O trecho de Araguapaz a Aruanã, nós já estamos executando a reconstrução, já temos boa parte do serviço concluído, mas é o único problema que nós vamos ter na região do Araguaia. No restante, não, as rodovias estão com situação boa de fato. O presidente da AGETOP, Jaime Rincon, informou ainda que não haverá ponto de interrupção nas rodovias goianas neste fim de ano. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. O governo de Goiás vai regulamentar por meio do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, como você ouviu na matéria de Libório Santos, o pagamento do piso salarial nacional dos professores. O mesmo projeto prevê a concessão de diversos outros benefícios aos educadores goianos. Ontem, o deputado estadual Jânio Darro, do PSDB, utilizou o expediente durante a sessão ordinária para destacar a importância da educação em um Estado progressista. Ele afirmou que o governo está empenhado em proporcionar melhores salários do plano de carreira em favor dos trabalhadores da educação. E agora vamos saber mais sobre esse projeto e seus benefícios com Helder Valim, do PSDB. Ele é deputado estadual e líder do governo na Assembleia. Bom dia. Oi, deputado, bom dia. Estamos com problemas na linha do deputado Helder Valim, ele que é líder do governo na Assembleia, que vai explicar melhor sobre esse projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, de iniciativa do governo estadual, para o pagamento do piso salarial nacional dos professores. A GEAB comemora indicação para prêmios sobre melhores práticas de política habitacional. A Agência Goiana de Habitação é finalista no prêmio Melhores Práticas da Caixa em Gestão Local 2011-2012 com o projeto Goiás Mais Moradia, Real Conquista Sustentável. O programa está entre os 35 melhores do país. Já o Moradia Rural está entre os 20 selecionados que vão concorrer ao prêmio de Dubai em 2012 para melhores práticas da Organização das Nações Unidas. Os projetos de Goiás foram escolhidos juntamente com iniciativas de outros estados de 5 regiões do Brasil. O presidente da AGEAB, Marcos Abrão Roriz, comemora as indicações. Ele destaca a importância do programa Goiás Mais Moradia, que prevê até a qualificação dos moradores. Nós qualificamos com cursos profissionalizantes os moradores do Real Conquista para que eles possam não somente trabalhar na construção de novas unidades habitacionais lá no empreendimento, bem como para o mercado de trabalho. Então, além da sustentabilidade ambiental, que lá as casas utilizam aquecimento solar, tem a questão de sustentabilidade social. Nós qualificamos o morador do residencial que está recebendo aquela casa para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Já o Moradia Rural se destaca pela parceria com o movimento social. É uma parceria entre a GEAB, Governo de Goiás, e o MCP. Eles fazem o projeto das casas, nós entramos com o cheque moradia juntamente com a Caixa para que a gente possa construir essas casas nos assentamentos rurais. Cerca de 12.500 pessoas no estado já foram beneficiadas com os dois projetos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Senado Federal aprova lei que regulamenta a profissão de motorista. O texto é criticado pela entidade que representa os transportadores em Goiás. A Confederação Nacional do Transporte, CNT, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte Terrestre deram a dica e o Senado aceitou a regulamentação da profissão de motorista sob o ponto de vista de que os motoristas profissionais não devem dirigir por mais de 4 horas seguidas, sem um intervalo de 30 minutos. Os condutores serão obrigados, dentro de um período de 24 horas, a terem um intervalo de 11 horas. O texto ainda voltará à Câmara dos Deputados, mas causa polêmica entre os caminhoneiros. O presidente da Associação de Proteção ao Transportador, Amin Oliveira, reclama que a categoria não foi consultada e a nova lei desconhece a realidade. Nós estamos entrando agora, finalizando o ano de 2011, com os caminhões que entrou nesse ano, está 580 cavalos no motor. Agora nós vamos iniciar o ano de 2012 com 620 cavalos. Tudo bem, esse é um caminhão monstro que vem na rodovia, que com 8 horas de serviço ele faz 20 horas de outros que estão rodando, porque é um caminhão que tem uma grande estrutura, um caminhão que tem um grande conforto, um caminhão que tem um motor que aonde que você tem a subida que sobe 15 km por hora carregado, esse caminhão vai subir 80, então ele vai ganhar muito tempo. Tudo bem, com 8 horas ele faz 15 a mais 18 horas de outro caminhão a menos. Agora, como que vão fiscalizar se você está
sai de São Paulo, 6 horas da tarde. Claro que você vai sair de São Paulo, não vai dormir naquele sufoco, vai procurar um lugar lá na frente. Como que você vai ter um controle de hora que você tem que parar? Se parar 30 minutos, for lei obrigatória, vai ficar pior, porque esses 30 minutos vai pôr mais estressão no próprio motorista. Quanto à obrigação dos empregadores de darem cursos exigidos pela legislação e seguro obrigatório, Amin Oliveira aceitou bem a ideia. A redação aprovada no Senado suprimiu dispositivos que tratam do adicional de penosidade e o direito à aposentadoria especial depois de 25 anos de exercício da profissão. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Estabelecemos o contato com Helder Valim, deputado estadual do PSDB, líder do governo na Assembleia. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, deputado. Obrigado por nos atender agora pela manhã. Deputado, quando o projeto que reestrutura a carreira docente e regulamenta o piso dos professores deve ser votado na Assembleia? Bom, ele foi votado ontem, Gil, né, em primeira votação. Se nós conseguirmos quórum hoje, nós estaremos votando em segunda e já encaminhando ao Executivo para que os professores, já a partir do dia 1º de janeiro de 2012, já tenham um salário que vai ser acima do piso nacional e que tenham também 42% do tempo disponível para ficar fora da sala de aula, para melhorar os seus conhecimentos e aprimorar, inclusive, os encaminhamentos nas salas de aula. Deputado, havia um impasse com a categoria, já existe consenso? Então, ontem nós apresentamos uma emenda, um voto em separado, incorporando gratificações na aposentadoria. Melhoramos o projeto nesse aspecto, existem outras divergências, mas eu tenho convicção que esse plano aprovado pela Assembleia hoje, em segunda votação, vai ser muito melhor do que o plano atual. Para vocês terem uma ideia, o governo do Estado vai gastar a mais do que gastou esse ano, 250 milhões de reais, no aumento de pagamento a todos os professores da rede estadual no ano de 2012. Deputado, o Sintego questiona no projeto o fato de os benefícios não serem lineares ou de beneficiarem apenas parte da categoria. Como é que o senhor avalia essa questão? Não, realmente os aumentos, os percentuais, eles não são lineares, mas todas as categorias do P1, P2, P3, P4 estarão recebendo um aumento significativo. Mas o principal é que Goiás se encaixa dentro do piso nacional, num valor acima do piso nacional praticado em muitos estados. Temos o maior tempo, temos 42,6% do tempo do professor fora da sala de aula. É o maior tempo também disponibilizado do Brasil para que o professor possa se aperfeiçoar, corrigir provas, trabalhos, enfim, para que ele tenha um tempo fora da sala de aula para se aperfeiçoar mais ainda, ter mais tranquilidade para estar ministrando uma boa aula. Deputado, há outros projetos que podem ser votados e que beneficiam outras áreas do funcionalismo do Estado? Não, do funcionalismo do Estado nós só temos esse da categoria da educação. Agora, temos projetos importantes. Por exemplo, hoje nós vamos estar votando, disponibilizando os 51%, que a CELG possa estar, que o Estado de Goiás possa estar repassando os 51% das ações da CELG e a Eletrobras. Temos projetos tributários importantes também. Na verdade, nós temos quase 20 projetos na pauta para que a gente possa estar votando antes do final das sessões desse ano de 2011. Deputado Helder Valim, do PSDB, líder do governo na Assembleia Legislativa, muito obrigado pela entrevista aqui no Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia também a todos os ouvintes. Um bom dia a você, Gil. Um bom dia, Karine. Bom dia, deputado Helder Valim, líder do governo na Assembleia Legislativa, explicando então esse projeto que tramita na Casa para o pagamento do piso salarial nacional dos professores. Ele aguarda a segunda votação desse projeto ainda hoje, caso haja quórum na Casa. E o secretário de Educação, o Tiago Peixoto, avalia o projeto do governo, que concede aumento, para ele concede um aumento significativo aos professores.
R$ 1.395 será o piso inicial do professor da Rede Estadual de Educação em Goiás, já a partir do próximo mês de janeiro. Feito no início da semana pelo governador Marconi Perillo, o anúncio foi confirmado pelo secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto. Esse é o piso, né? É o salário base, é o vencimento base de todo esse processo. Agora, uma outra notícia boa é que vamos supor que o professor já ganha acima do piso. Vamos trabalhar com o professor P3, que ganha R$ 1.525 hoje. Ele vai ter um vencimento que vai sair de R$ 1.525 para R$ 2.016. Ou seja, todo mundo vai ter aumento. Uma outra boa notícia: o professor ele chegava a um salário máximo de em torno de R$ 2.700. Nesse novo plano, ele vai chegar a um salário, na carreira dele, ele vai poder chegar a ganhar até R$ 4.700. Ou seja, é um fortalecimento da carreira dos professores. Com o valor estabelecido pelo governo de Goiás, o Estado passa a pagar um piso ao professor superior ao que foi determinado pelo governo federal, que é de R$ 1.187. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. Equipe da Rádio Brasil Central conquista 4 prêmios da área jornalística. Os repórteres comemoram o reconhecimento. A qualidade do trabalho jornalístico realizado pela equipe da Rádio Brasil Central está rendendo bons frutos. Nos últimos meses, 2 repórteres da emissora levaram para casa o primeiro e o segundo lugar em 4 premiações da área jornalística. O repórter Gil Bonfim ficou em primeiro lugar no segundo prêmio do Ministério Público de Jornalismo pela matéria A Expansão Urbana e a Regularização Fundiária de Goiânia. No final de novembro, ele levou o segundo lugar no Prêmio FIEG de Comunicação pela matéria O Papel da Micro e Pequena Indústria na Economia de Goiás. O trabalho de Gil foi desenvolvido em parceria com os produtores Bruna Mastrella e Fausto Borges e com o operador de som Vinícius Mendonça. Segundo ele, esses prêmios indicam a competência da equipe do programa O Mundo em Sua Casa. Eu acho que a busca pela excelência mesmo no jornalismo é que nos leva a ter esse reconhecimento e coloca, de certa forma, a Rádio Brasil Central numa posição de destaque entre as principais emissoras de Goiânia, de Goiás e do Brasil. Também no mês de novembro, a repórter Yara Galvão, em parceria com a produtora Vânia Savioli e com o operador de som Marcos Leandro, levou o primeiro lugar nos prêmios da FAEG pela matéria O Papel da Agricultura Familiar no Desenvolvimento de Goiás e da FEComércio pela matéria Plano de Saúde Animal. De acordo com Yara, essas vitórias são um reconhecimento para o trabalho que ela realiza. Eu acho que é o reconhecimento do trabalho que é feito com eficiência, trabalho de equipe, né? Porque no caso da rádio, nesses 2 prêmios foram feitos com a minha reportagem, produção da Vânia, edição do Marcos Leandro. Então é um trabalho de equipe, que é um trabalho que é feito com empenho, dedicação, e o prêmio, ele reconhece, ele valoriza isso. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Parabéns a toda a equipe de radiojornalismo da Rádio Brasil Central. E esses prêmios, Karine, são incentivo e inspiração para que a gente continue realizando jornalismo de qualidade, do qual o principal beneficiado é o cidadão, é o ouvinte. Com certeza, parabéns a você, Gil, parabéns a Yara, a toda a produção de todo o Sistema Brasil Central de Rádio. E que outros prêmios venham por aí, né? 7h43. Começa hoje a 10ª Mostra Nacional de Teatro de Porangatu. O evento, que será realizado até domingo, vai contar com apresentações culturais, oficinas e mesas redondas. A mostra já virou tradição na cidade, distante quase 400 quilômetros de Goiânia. Turistas de vários municípios goianos e até de outros estados visitam Porangatu, mudando a rotina da população local. Além disso, nesses 10 anos, tem contribuído para o desenvolvimento da região. O diretor de Ação Cultural da AGEPEL, Décio Coutinho, diz que uma década de experiência já traz bons resultados. O
principal mérito desse evento é mostrar que existe uma produção cultural muito rica em Porangatu e na região norte do estado, né? É dar visibilidade a essa produção, é ser uma vitrine para o que está acontecendo na cidade. Um outro aspecto muito importante, durante esses 10 anos, houve um processo de formação de plateia. Hoje você leva uma peça de teatro de qualidade em Porangatu, lota. O público de lá já tem esse costume. E além disso, né, a gente percebe que nesses 10 anos houve uma maturidade, um desenvolvimento da produção local. É muito interessante, que a gente imagina que esse festival contribuiu bastante. Este ano, a AGEPEL, que promove a Mostra Nacional de Teatro de Porangatu, traz atrações nacionais e locais. Nós vamos ter 3 apresentações nacionais do grupo Galpão, Juca Chaves no domingo encerrando o festival e no sábado a Companhia Sine Qua Non de São Paulo. Fora esses 3 grupos nacionais, nós vamos ter 8 grupos goianos, sendo que dos 8 grupos, 2 são lá da região norte. Nós vamos ter também diversas oficinas, mesas redondas e capacitações durante o evento. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo site agepel.go.gov.br ou pelo telefone 3201-9857. 3201-9857. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h45. O Procon Goiás divulga pesquisa de preços dos principais produtos da ceia natalina. O diferencial da pesquisa é que ela foi feita por região, facilitando a locomoção dos consumidores. Itens como aves, bebidas, panetones, carnes e frutas tiveram os preços comparados em cerca de 25 estabelecimentos. Daqui a pouco você confere uma entrevista sobre o assunto com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. 7h46. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O combate à dengue depende das suas ações. Evitar a reprodução do mosquito é a principal delas. Por isso, não jogue lixo em lotes baldios. Ele pode acumular água e servir de criadouro. Informe-se ou denuncie pelo Disque Dengue 0800 642 8383. Dengue mata. Elimine o mosquito. Evite a doença. Combata todos os dias, o ano todo. Secretaria de Estado da Saúde e Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O governo de Goiás, só este ano, qualificou 70 mil trabalhadores. E até 2014, mais 500 mil serão preparados para o mercado de trabalho, através do programa Bolsa Futuro. São cursos gratuitos em diversas áreas de conhecimento e atuação. Acesse sectec.go.gov.br e saiba como se inscrever. Bolsa Futuro, você crescendo com Goiás. Governo de Goiás, a força do coração do Brasil. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. 48 anos depois que a geração de Pelé, Coutinho, Mengalvio, Dorval e Pepe conquistou o mundo por 2 vezes, o Santos tem nova oportunidade de fazer história e se tornar a melhor equipe do futebol do planeta. O time comandado por Neymar não fez boa partida, mas venceu o Kashiwa Reysol do Japão nesta quarta por 3-1. E se classificou para a decisão do Mundial de Clubes. Agora o time brasileiro espera que o Barcelona supere o Al Sadd do Catar agora pela manhã, para que o jogo mais aguardado do ano se realize no próximo domingo na final do torneio. Atlético segue negociando um valor maior da televisão para seus jogos do Brasileiro 2012. O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, segue na Argentina, curtindo suas férias. Enquanto isso, o presidente Valdivino José de Oliveira cuida da assinatura do contrato entre o Atlético e a Globo para a temporada de 2012. O presidente do Atlético tem uma proposta na mão, inclusive a situação de assinar o contrato por uma temporada ou por 3 temporadas seguidas. No entanto, Valdivino José de Oliveira ainda não se decidiu em qual das alternativas ele vai escolher. Será que um contrato apenas de 1 ano e aí um valor maior? E correndo o risco de não ter dinheiro da Globo já no próximo ano, em 2013, caso o Atlético seja rebaixado na temporada de 2012, ou assinar um contrato num valor menor,
mas com um longo período, para aí sim ter um orçamento já definido ao longo das 3 temporadas, mesmo com o risco de rebaixamento. É a situação que o Atlético está entre o clube e o contrato com a Globo. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Eleição no Goiás divide as atenções com a chegada de novos jogadores. Até o momento, nenhuma contratação foi anunciada de forma oficial por parte da diretoria do Goiás para a temporada de 2012. O técnico Enderson Moreira não deve ganhar um presentão de Natal, aquela contratação chamada de bombástica, ou que pelo menos chame a atenção do torcedor do Goiás já para o campeonato goiano. Pelo menos essa é a expectativa. As eleições que ainda não foram marcadas também de forma oficial, até porque não saiu em nenhum jornal da Grande Goiânia, pode até não acontecer no dia 20 de dezembro. Enquanto não se resolve quem será o novo presidente do Goiás, nenhum jogador foi apresentado. Especula-se que o goleiro Edson, que esteve no Atlético Goianiense, no Atlético Mineiro, está contratado e que jogadores do Internacional poderão chegar. No entanto, não há confirmação por parte da diretoria. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O meia Marcelo Costa, que havia acertado renovação de contrato por mais uma temporada com Goiás, pediu um salário acima das possibilidades do clube e foi liberado. Dos 14 jogadores liberados após o Campeonato Brasileiro, Marcelo foi o único que despertou o interesse do técnico Enderson Moreira para a próxima temporada. As bases do novo contrato já tinham sido acertadas, mas ontem tudo mudou. Já com o goleiro Edson, o volante Juliano e o meia Marinho, o diretor de futebol Marcelo Segurado assegura que tudo está acertado. A Universidade de Chile venceu o LDU por 3-0 em Santiago na noite desta quarta e conquistou a Copa Sul-Americana 2011. Este foi o primeiro título internacional da história do clube chileno. Considerado como grande reforço do Vila para a próxima temporada, ex-goleiro da Ponte é apresentado oficialmente. A diretoria do Vila Nova anunciou ontem a segunda contratação visando a temporada 2012. O goleiro Júlio César, de 33 anos, 85 quilos, 1,89 m. Até então, Júlio César só atuou em times paulista. No Juventus de São Paulo, no União São João de Araras, no Santo André, no Marília, no São Caetano, no Botafogo de Ribeirão Preto e, por último, na Ponte Preta, time que, inclusive, o Júlio César participou da campanha que chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. As principais conquistas do novo goleiro vilanovense: foi campeão da Copa Estado de São Paulo em 2003 pelo Santo André, Copa do Brasil em 2004, também Santo André, vice-campeão paulista de 2010, também com o time do Santo André, foi o melhor goleiro paulista nesta ocasião e foi o terceiro lugar brasileiro em 2011. No caso, esse ano, terceiro lugar que garantiu a Ponte Preta na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Diretoria do Vila Nova que aguarda para sexta-feira a chegada de 2 atacantes, o Dinei e o Maranhão. E o Jair Rabelo já antecipou que pelo menos mais 3 jogadores são prioridades: um zagueiro, um volante e um meia. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Bom, e como última informação ainda referente ao Vila, que apresentou recurso contra a punição de 5 jogadores do clube, acatado pelo TJD da Federação de Futebol, que vai julgar o caso na noite de hoje. Michel Alves, Luiz Cetim, Vando, Paulo César e Eder Lima foram punidos em maio durante confusão generalizada no jogo da semifinal do Campeonato Goiano contra o Goiás. O advogado do Vila, Maurílio Teixeira, afirma que não pode mais defender os jogadores que não estão mais no clube. Isso pode provocar o adiamento, mais uma vez, ou cancelamento desse julgamento. Do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Vamos saber agora detalhes da pesquisa de preços feita pelo Procon de Goiás a respeito da ceia natalina, conversando com Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon. Bom dia. Bom dia, Gil.
Bom dia, Karine. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. Gleidson, os fiscais do PROCON encontraram variações grandes, né, em relação aos preços dos produtos de Natal? Sim, na realidade o PROCON levantou os preços de 54 itens, dividido entre grãos, frutas, panetones, carnes, aves e bebidas. E foram 25 estabelecimentos visitados, nós dividimos por regiões, em 6 regiões, uma média de 4 estabelecimentos em cada região, e as variações, como sempre, de uma maneira geral, foram muito grandes. Só para você ter uma ideia, um panetone de 500 gramas de mesma marca, nós encontramos variando de R$ 9,59 até R$ 16,59, ou seja, quase 73% de variação. O vinho branco de 750 ml, que teve variação de quase 50%, os preços oscilaram entre R$ 19,99 até R$ 29,90. O peru perdigão tradicional entre R$ 10,98 até R$ 14,65, variação aí de 33,42%. E de todos os itens que nós pesquisamos, as frutas com certeza foram as que tiveram maior variação. Olha só, o quilo da ameixa vermelha importada, cuja variação superou a 222%, nós encontramos o quilo entre R$ 5,98 até R$ 19,30. É claro que muitos estabelecimentos elegem 1 ou 2 dias para vender esses produtos em promoção. E pode ser que no momento da pesquisa os fiscais visitaram nessas datas. Então é interessante que o consumidor também dê preferência na hora da compra dessas frutas para esses dias em promoção, porque a economia do bolso do consumidor, como no caso aqui da ameixa, pode chegar a 222%. Onde que está melhor para comprar? Bom, olha só, dentre as regiões, nós percebemos que no centro, a região central, nós encontramos a maioria dos itens com menores preços, que chegou a 30% de itens com menores preços. Em compensação, em se tratando de variedades de produtos, a região sudeste, onde está aí a Vila União, por exemplo, nós encontramos 100% de todos os 56 itens pesquisados, ou seja, tem uma maior quantidade de itens que o consumidor pode escolher, mas com relação ao menor preço, a região central prevalece aí na quantidade de itens com menores preços. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço me colocar à disposição de vocês. Obrigada. Conversamos com Gleidson Tomás, então, sobre a pesquisa que está sendo divulgada hoje pelo PROCON Goiás, a pesquisa de preços dos principais produtos da ceia natalina. Você pode conferir o resultado dessa pesquisa pelo site www.procon.goias.gov.br. E a Secretaria de Planejamento divulga números do Produto Interno Bruto dos municípios goianos. Rio Verde, no sudoeste goiano, é hoje a cidade mais rica do Brasil no que diz respeito ao Produto Interno Bruto relativo ao setor agropecuário. A informação foi repassada pela Superintendente de Estatística, Pesquisa e Informações Socioeconômicas da Secretaria Estadual de Planejamento, Lilian Prado, que divulgou ainda outras informações referentes ao Produto Interno Bruto dos municípios goianos em 2009. Dia 23 de novembro, nós divulgamos um bom número para o estado de Goiás, o PIB ficou em 85 bilhões, 600 milhões, e hoje nós estamos vendo qual a participação dos 246 municípios nesse bolo. Nesses números nos chama a atenção o PIB que a Anápolis alcançou, que passou dos 8 bilhões, 2008 ele era um PIB de 6 bilhões e alguma coisa. A gente pode ressaltar a pujante indústria do município e os serviços também, através dos centros de distribuição, comércio atacadista. Foi um ano muito positivo para Anápolis. Outra novidade em 2009 foi Goiânia, a capital, que antes ela era a 12ª capital com maior PIB, e agora está como 11ª posição. Entre todos os municípios brasileiros, Goiânia é o 20º município mais rico. Também ganhou posição nesse tipo de comparação, era 21º. A tabela completa com informações sobre o PIB dos municípios goianos pode ser obtida no site da Secretaria de Planejamento, no endereço eletrônico www.segplan.gov.br.
federal.gov.br/CEPIM. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a fusão da TAM com a chilena LAN. O acordo cria a LATAM, maior companhia aérea da América Latina. Os conselheiros aprovaram 2 medidas para evitar concentração de mercado. A LATAM será obrigada a repassar a concorrentes 2 horários diários de voo entre São Paulo e Santiago. Agora são 7h59. Mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no país nos últimos 30 anos. É o que aponta o Mapa da Violência 2012, elaborado com base em informações do Ministério da Justiça e do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O estudo mostra que o Brasil tem uma média anual de mortes violentas superior à de diversos conflitos armados internacionais. O índice de homicídios caiu no país no ano passado, passando de 27 casos por 100 mil habitantes em 2009 para 26,2 em 2010. Quando se analisa o ranking por estados, Alagoas lidera o ranking da taxa de homicídios. Foram no ano passado 66,8 casos de mortes por 100 mil habitantes. Santa Catarina foi o estado que registrou o menor índice no ano passado, 12,9 casos por 100 mil habitantes. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição: Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzane Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Thaís Oliveira. Central técnica: Altair José. Gerência do Sistema de Rádio: Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão: Avadia Lima. Presidente da GECOM: José Luiz Bittencourt. A produção é do Sistema de Jornalismo das rádios Brasil Central AM e RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.